Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 7. Eu estava lendo esse texto ontem à noite no aeroporto e Deus começou a ministrar a mim. Eu senti desejo de partilhá-la com vocês, com a igreja. Especialmente chegando da África, irmãos, onde a gente vê tanta maldição e tanta consequência do pecado, onde a gente vê tanta cadeia, tanta derrota, parece que o inimigo tendo tantas vitórias. E esse é um texto que a gente vai ver o inimigo alcançando vantagem sobre o povo de Deus, mas Deus dando a direção, o que fazer, e logo em seguida, para a glória do Senhor, Deus vem e derrota o nosso adversário e a vitória é do povo de Deus. E é assim que Deus quer fazer conosco, nos dar vitória sempre. Deus não quer que o nosso inimigo prevaleça contra nós, mas há algumas necessidades, algumas coisas necessárias a serem observadas. Amém? Vamos ler então o capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, possou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem diante deles, se tornaram merecedores da sua destruição. Olha só, irmãos, o versículo 12. Por causa do pecado, Deus diz: por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel.
Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. Nós vamos saltar isso aqui, porque é uma descrição longa, por causa do horário, depois você lê. Vieram todas as tribos, cada tribo por sua vez, cada família de cada tribo, e depois cada homem de cada tribo, até que foi identificado o culpado. E aí o culpado, no versículo 20, ele é chamado à confissão. Então ele diz, ele confessa que ele realmente havia cobiçado aquelas coisas que foram condenadas, e ele então as tomou para si, levou para sua tenda e as escondeu. E Deus então, através de Josué, permite vir a morte, a condenação para a vida de Acã e a sua casa. E aqui nos diz algo, irmãos, de coisas que às vezes estão escondidas na nossa vida, na nossa casa, mas que, se não confessadas, se não arrependidas e lançadas fora, pode trazer a morte, a destruição. E aqui então tem a descrição até a morte dele e da sua casa. E o versículo 1 do capítulo 8, eu quero lê-lo para a gente então meditar nesse texto. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Amém? Até aqui. Pai, muito obrigado por esse texto tão esclarecedor da Tua palavra, que nos ensina, meu Deus, o temor do Senhor, nos ensina a santificação, a separação das nossas vidas das coisas que o Senhor as condenou. Quantas coisas, ó Deus, nós conhecemos no mundo que o Senhor as condenou e o Senhor não as quer nas nossas vidas, mas muitas vezes, ó Deus, nós as temos tomado e levado para nossa casa e escondido. Às vezes casa, templo do Espírito Santo, esse templo, não uma casa física, mas para as nossas vidas, coisas que o Senhor condenou, mas que nós temos acolhido em nosso coração, em nossa prática de vida, meu Deus, e crendo que as pessoas, por estar escondido das pessoas, o Senhor não está vendo, mas isso nos debilita diante do nosso adversário e pode causar a nossa própria derrota. Mas hoje o Senhor nos traz essa palavra tão esclarecedora, essa palavra, meu Deus, que nos ilumina, ó Deus, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. E hoje essa palavra nos ilumina naquilo que nós devemos ter por prática de vida, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quando você lê Josué, você vai ver um livro muito conquistador, muito dinâmico, e você vai ver Josué se apossando da promessa de Deus, das promessas de Deus, entrando na terra que mana leite e mel, terra que era promessa de Deus por centenas de anos, centenas. E no capítulo 6, Josué entra milagrosamente em Jericó, quando Deus ordenou que eles rodeassem
a cidade por 7 dias, uma vez por dia, nos primeiros 6 dias, eles estariam rodeando em silêncio, e no 7º dia por 7 vezes, e depois tocariam as trombetas e gritaria. E quando eles gritaram e tocaram as trombetas na 7ª vez, no 7º dia, então os muros ruíram e eles atacaram a cidade, mataram todos, exterminaram, menos a casa de Raabe, que Deus a poupou por ter acolhido os servos do Senhor na sua missão de espiar a terra. E aí, diante dessa vitória tão tremenda, tão sobrenatural, porque um muro que passava, um muro de pedra, né, com fundamentos profundos que passava, tinha casa construída em cima do muro, passava carros por cima. O que acontece? Ele cai por terra, rui, e aí Israel entra e possui a cidade. E eles então, os israelitas, obviamente ficaram extremamente felizes, maravilhados. E Deus havia dito que era para queimar tudo, para destruir tudo, não era para ficar com nada, absolutamente nada. Só que Acã, um homem da tribo de Judá, ele pega a prata, ouro e uma capa babilônica e esconde, leva para sua tenda, para sua casa, e esconde aquilo e acha que ninguém tinha visto, porque ninguém tinha visto, estava tudo certo. E eles então tinham uma nova guerra para vencer, uma nova batalha. Eles estavam apoderando do território que Deus havia prometido a eles, e eles foram então para essa nova cidade a ser conquistada. Como era uma cidade de poucos habitantes, eles então disseram, não vamos ficar com muita... Não vamos gastar o exército inteiro, porque lá é pouca gente, vão umas 2, 3 mil pessoas, homens só, uns guerreiros, no máximo 3 mil guerreiros. A gente vai lá, derrota todo mundo, não vamos ficar cansando o exército todo. Sabe uma coisa interessante que eu vejo aqui, irmãos? É que eles se esqueceram que quem dá a vitória é o Senhor nosso Deus. A minha vitória, a sua vitória vem das mãos do Senhor nosso Deus. Nós nunca podemos esquecer isso. Nós não conquistamos na força do nosso braço. Nós não conquistamos pela nossa sabedoria, nossa inteligência. Mesmo as pessoas que estão aí vivendo no mundo, é Deus que pela sua misericórdia dá. E aqui eles foram então e acharam que eles poderiam ir. E foram, de fato foram, mas só que ao invés deles irem e conquistarem, eles foram e voltaram envergonhados, derrotados e com prejuízo, porque além disso tudo, alguns dos soldados foram mortos. E aí, sabe, irmãos, uma coisa que acontece, quando há uma situação dessa, quando nós somos derrotados pelo nosso inimigo, quando nós experimentamos alguma derrota da parte, né, que o nosso adversário vem e adquire alguma vantagem contra nós, aí a gente vai, às vezes procura o discipulador, procura uma autoridade sobre nós, e vamos levar a causa em oração. E aqui Josué e os líderes foram orar, e eles oraram e pediram. Sabe a primeira coisa que vem quando nós experimentamos uma adversidade dessa? Por que, Deus? É verdade ou não é, irmãos?
Quando a gente sofre alguma luta, passa por alguma dificuldade, irmãos, esta é a primeira pergunta natural até. Eu já fiz isso muitas vezes, mas Deus, por quê? E é interessante que não foi diferente. Josué aqui, ele fala isso, foi a primeira coisa, ele pergunta, por que Deus? Eu quero voltar aqui atrás um pouquinho, olhando aqui para o texto. A gente precisa entender algo, irmãos. Deus tem um grande plano para nós. Nós não podemos nunca, jamais esquecer que Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Mas também não podemos esquecer que o diabo também tem. Vocês acham que o diabo não tem um plano para as nossas vidas? O plano do Senhor Deus é nos dar vida abundante, mas o do diabo é roubar, matar e destruir. Então nós precisamos estar atentos e estar sempre cuidando para que a mão do Senhor nosso Deus esteja nos protegendo, que nós estejamos debaixo do raio de ação de Deus. Eu acho que vocês ainda estão lembrados da última palavra, do raio de ação de Deus. Então, nós precisamos nos lembrarmos disso, porque se nós entrarmos debaixo da ira de Deus, o nosso adversário alcança vantagem contra as nossas vidas. Aqui aconteceu isso. E sabe uma coisa que acontece quando nós experimentamos algum tipo de derrota? Olha o que diz no final do versículo 5. O povo desanimou-se completamente. Eles pecaram, não vigiaram, levou para dentro de casa coisas que Deus havia condenado. E o que acontece? Eles então, diante da derrota, ficou completamente desanimado. Quantas pessoas estão hoje desanimadas por causa de vantagens que o inimigo adquiriu na vida da pessoa? Só que aí, ao invés de haver um conserto com Deus, um arrependimento, uma atitude de arrependimento e um posicionamento, a pessoa vai o quê? Desanimar. Ah, Deus, por quê? Por que o Senhor fez isso? Ah, não vou para a igreja mais não. O que adianta? A gente é crente, mas está aí, ó, sofrendo derrota. Por que, Deus? Por que isso? Eu acho fantástica a resposta de Deus quando Josué começa a perguntar para Deus. Claro que Josué não sabia do pecado de Acã, né, irmãos? Ele achou que Deus havia se esquecido das promessas dele. E quantas vezes a gente fala, ah, Deus, será que o Senhor esqueceu das promessas que o Senhor fez para nós? O que eu vou dizer agora, Senhor? Olha, o teu povo derrotado diante dos inimigos. E o teu grande nome que nós carregamos. Eu não estou entendendo, Senhor. E lá, Josué está lá, lamentando, dizendo da derrota deles, do desânimo do povo, e disso e daquilo. Lembra quando eu já contei isso aqui um monte de vezes, vocês devem se lembrar com certeza. Quando eu estava lá chorando na minha viuvez e falando com Deus e me fazendo de vítima, e Deus falou, levanta, põe tudo nas minhas mãos e anda para frente, porque é para frente que se anda. Interessante que ontem eu estava lendo esse texto, hoje também, eu fiquei pensando, Deus falou igual com Josué. Primeira coisa, Josué está lá prostrado, se lamentando. Tem hora de prostrar diante de Deus, irmãos, de adorá-lo, de se arrepender. Mas aqui, prostrar para lamuriar,
Deus não está nisso, não. Olha o que o Senhor diz a Josué no versículo 10: levante-se. E é uma frase incisiva, forte, curto e grosso, né? Deus aqui foi curto e grosso com Josué. Ele diz: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Que história é essa? Você fica aí. Não sou eu que esqueci das minhas promessas, não, meu filho. É porque alguém pecou. Irmãos, e olha a seriedade disso. Um homem pecou, todo Israel derrotado. Já pensou, irmãos? Às vezes, na sua casa, alguém está passando uma dificuldade por causa dos outros. E isso é normal. A família, como corpo do Senhor, a igreja, que Deus tenha misericórdia e nos livre disso, porque acontece essas coisas. Então aqui Deus dá uma ordem incisiva para Josué: levante-se. Deus diz: olha, não sou eu com esse levante-se, não sou eu que esqueci minhas promessas, não. Mas foi Israel que pecou. E pecado, irmãos, olha o versículo 8. Pecado leva à derrota diante dos inimigos. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos? Então o pecado leva à derrota diante dos nossos inimigos. E Deus nos quer de pé. Quando Ele está dizendo aqui, levante-se. Deus nos quer de pé. Eu queria duas perguntas que aqui tem. A gente precisa sempre considerar as perguntas do texto. Toda vez que você for ler um texto na Bíblia que tiver uma pergunta, você analisa essa pergunta, você vê, porque normalmente todas as perguntas, elas são importantes no texto. E aqui Josué faz um monte de perguntas, elas são importantes. E aí Deus também dá uma resposta com pergunta. Ele primeiro faz as perguntas, que também é importante. Por que você está aí prostrado? E ele dá a resposta: Israel pecou. Ele violou a aliança que eu lhe ordenei. Pecou nas coisas consagradas. Irmãos, coisas que o Senhor tinha condenado, Acã pegou e levou para casa. E eu quero levar você a refletir nessa noite. Quantas coisas às vezes Deus condenou, mas que nós temos levado para casa? Às vezes nós temos levado as pornografias e as imoralidades para dentro da nossa casa. E Deus já condenou isso. Quando nós olhamos a palavra, Deus já condenou de forma clara, inclusive com destruição de Sodoma, de Gomorra. Deus já fez algo assim palpável. E Deus já condenou na palavra. Quantas coisas nós sabemos que Deus já condenou na palavra, mas às vezes nós estamos levando para dentro da nossa casa. E aí depois nós sofremos derrota da parte do inimigo que vem contra nós, e nós ficamos às vezes como o povo e como Josué. Às vezes ficamos desanimados completamente e ficamos como Josué. Por quê, Deus? O Senhor esqueceu das suas promessas. Deus, o que é isso? Nós somos teu servo. Olha o que nós estamos passando. Mas às vezes estamos com as coisas condenadas lá dentro de casa. Pensa nisso, irmãos. Dá uma avaliada aí. O que pode às vezes estar dentro da sua casa
que Deus já condenou. E isso é necessário nós analisarmos. Porque quando Deus então vai dizer, ele diz claro, né, no versículo 12, que essa era a razão deles não estar resistindo ao inimigo. Olha, o versículo 12, por isso os israelitas não conseguem resistir ao inimigo. Porque tem coisa condenada dentro da nossa casa, por causa disso nós não resistimos ao nosso inimigo. Certo? Eu não vou enumerar, irmãos, nada. Você vai pedir o Espírito Santo para te mostrar se tem alguma coisa que Deus condenou, mas que você pegou ainda assim, levou para sua casa, para sua vida, para o seu coração. Não sei. Às vezes está bem escondidinho lá. Você acha ninguém está vendo. Isso aqui nunca vai ter problema, porque está bem escondidinho. Só que Deus vê. E está condenado. E isso é uma brecha para o inimigo entrar e trazer a derrota. Então, por causa disso, irmãos, eu vi coisa feia demais na África. E olha, lá o inimigo tem alcançado muita vitória. É umas coisas tão terríveis. Eu estava dizendo das mulheres lá, coitadas, que além da vida promíscua, tem uma vida muito sofrida, dos pais que abandonam as mães, vão embora, né? E os filhos ficam lá só com as mães. A mulher que tem filho de 3 maridos, de 3 homens, nenhum marido. Mas o pastor estava dizendo para nós que é muito, muito comum lá a poligamia. Homem que tem 4, 5, 9 mulheres. Você ri, né, irmão Manel? O trem é sério. O Miguel que brincava, uma só já dá trabalho, coitados. Mas tem gente que gosta de sofrer, né? Irmãos, e é dessa maneira, e é uma maldição em cima da outra. E aí o inimigo faz a festa. E aí a gente vai para o culto, começa a orar, irmãos, o demônio se manifesta. É impressionante. Mas também lá as coisas condenadas, tudo escondidinho lá nas casas. Às vezes na casa do coração. Mas a gente acha que isso acontece só lá na África. Vocês acham que aqui também no Brasil, aqui em Anápolis, não tem as coisas condenadas por Deus escondidinha, não? Muitas, né, irmã? E depois a gente fica aí, por que Deus? Por quê? O Senhor esqueceu das suas promessas. Deus diz, não, levanta, não fui eu não. Foi vocês mesmos que quebraram a aliança, que pecaram. Mas, irmãos, tem jeito. Diz aí para o seu irmão do lado, olha, mesmo que se você pecou, tem jeito. O que fazer para derrotar o inimigo? Primeira coisa, no versículo 13, santificação. Vira aí para o seu irmão do lado e fala para ele, se santifique. Viu, irmão? Você não tem ninguém do lado, vou falar para você, se santifique. Sabe o que é se santificar? Se separar. Separe das coisas condenadas. Fique longe delas, separe delas, distancie-se delas. É isso. Primeira coisa, irmão, que Deus pede, santificação. Vamos ser santos porque o Senhor é santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A nossa vitória está em nos santificarmos. O santo
o inimigo não toca nele. O inimigo não tem poder de derrotar aquele que está santificado, separado. Amém? Então, glória a Deus. A primeira coisa, santificação. A segunda coisa, também está nesse versículo de número 13. Retire as coisas consagradas. Porque olha, é muito interessante o versículo 13, ele fala claro: vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Então retire as coisas condenadas. Verifique, irmãos, retire do seu coração. Vamos tirar as coisas físicas? Vamos. Se esse vasinho lá está condenado por Deus, vou tirar ele. Mas às vezes está a coisa condenada é no meu coração. Então eu vou ter que retirá-lo. Eu vou ter que arrancá-lo. Arrancar a coisa condenada de lá. Então todas as coisas, primeira coisa, você vai santificar, depois você vai retirar as coisas condenadas. E há uma terceira coisa, que é a confissão, que está lá embaixo no versículo 20. Acã, ele confessou. Aqui, irmãos, na verdade, Jesus não tinha vindo ainda. Ele morreu pelos seus próprios pecados, Acã. Mas hoje Jesus já veio, já morreu, ninguém mais precisa morrer pelos seus próprios pecados, porque Jesus já substituiu você na morte, Jesus já morreu pelos seus pecados. Mesmo que você tenha cobiçado as coisas condenadas, mesmo que você tenha se apropriado dessas coisas condenadas, escondido essas coisas condenadas, mas Deus está dizendo: confesse, arrependa, porque há o perdão para você hoje pelo sangue de Jesus Cristo, que te purifica de todo pecado. Olha que coisa tremenda. Aqui Acã morreu por causa do pecado, mas hoje nós olhamos para a cruz do Senhor e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós não precisamos morrer mais, mas nós podemos, a partir de então, se houver um arrependimento genuíno, nos apropriarmos das promessas de Deus. Porque aqui, ok, Acã morreu, e aí Deus dá a palavra, por isso que eu disse para a gente ir lá, para o capítulo 8, quando o Senhor diz para não ter medo e não desanimar. O conserto traz vitória, irmãos. Aqui, Deus então dá uma estratégia, e eu quero dizer que diante do seu arrependimento, se o inimigo tinha alcançado alguma vitória, Deus hoje vai te dar a estratégia para você conquistar a sua promessa, para você alcançar a sua bênção. A estratégia virá da parte de Deus. O seu conserto com Deus vai te trazer a vitória. Amém? E se você não pecou, mas estava como Josué, prostrado, lamentando, você vai se colocar de pé e você vai ouvir a voz do Senhor, receber da parte de Deus a estratégia e você vai receber a sua vitória. Amém? Vamos todo mundo nos colocarmos de pé. Aleluia. E aqui você vai se lembrar disso. Houve toda aquela situação. Depois você vai ler o capítulo 8. Eu quero só te contar o resultado. Deus dá a estratégia para Josué. Eles vão então e conquista toda a terra de Ai e de Betel. E eles não deixam nada, né, nenhum sobrevivente naquela cidade, naquelas cidades. E eles são então
completamente destruídos, porque eles eram inimigos de Israel. Eles são totalmente destruídos. E Israel sai vitorioso diante de uma estratégia de Deus, de uma direção de Deus. O que antes os derrotava, agora foram derrotados diante de Israel. Amém? Às vezes algo que te derrotava, que te afligia, que te angustiava, hoje Deus vai te dar a estratégia para derrotar o que te derrotava. Amém? Para colocar debaixo dos seus pés o que te afligia. Agora lembre-se, irmãos, é Deus que nos dá a vitória. Você e eu dependemos do Senhor. Lembre-se disso. Se tem alguma coisa que Deus condenou e você tem escondido na sua casa, lance fora. Porque senão não tem como resistir o inimigo se tem alguma coisa escondida. Traz à tona, bote para fora, lance fora, queime isso. Queime com fogo do Espírito no seu coração. Confesse o seu pecado se necessário, mas o que você não pode mesmo é abrir mão da sua vitória, da sua promessa, da sua bênção. Havia essa promessa de Deus, havia a bênção do Senhor, era a terra da promessa que por tantos anos eles haviam esperado. E chegou o tempo de apropriar, mas por causa de umas besteirinhas, eles estavam ali impedidos de conquistar a sua bênção e o inimigo tendo vitória. E é tempo da promessa de Deus se cumprir na sua vida. É tempo das bênçãos de Deus vir sobre você. Agora, jogue as coisas condenadas fora, não deixe essas bobaginhas, essas besteiras serem impedimentos para você não ter a sua bênção. Para o inimigo roubar a sua bênção. Pai, nós te adoramos. Meu Deus, o Senhor é tão tremendo, tão maravilhoso. Nós queremos te louvar pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todo o pecado e nos dá vida, e vida com abundância. Meu Deus, o sangue de Jesus, ó Deus, nos livrou da morte, nos livrou da condenação. E quando nós pecamos, mesmo quando pecamos, meu Deus, nós podemos correr, se arrependidos, nós podemos correr para os pés da cruz do Senhor. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí, meu Deus, o inimigo não tem mais vantagem, não tem mais vitória contra as nossas vidas, porque o Senhor Jesus já os expôs ao ridículo, o Senhor Jesus já os derrotou completamente, o Senhor já esmagou a cabeça da serpente diante de nós e nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano. Nós queremos te bendizer, Senhor, nós queremos te adorar pela tua palavra, que é tão maravilhosa e que nos ensina. Meu Deus, nós queremos reconhecer nessa noite que nós dependemos de ti, que por mais que nós achemos, ó Deus, que uma vitória é tão simples, que nós podemos ir e conquistar na força do nosso braço. Meu Deus, nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Nós queremos te dar graças, bendizer o teu santo nome e pedir, Espírito Santo, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qualquer coisa condenada que o Senhor condenou, não é que o homem condenou, meu Deus, mas que o Senhor condenou e que nós levamos para dentro da nossa casa, casa física, Senhor, casa onde moramos, ou casa, templo do teu Espírito, casa, corpo.
Se há alguma coisa condenada em nós, que o Senhor condenou, a destruição, alguma atitude, algum sentimento, meu Deus, algum conceito, algum estilo de vida, qualquer que seja a coisa, nós queremos rejeitar, porque nós queremos santificar a nossa vida, queremos ser santos como o Senhor é santo, queremos nos separar dessas coisas condenadas, porque não queremos, ó Deus, que o inimigo alcance vantagem, mas nós queremos resistir ao nosso inimigo e ele fugir de nós. Senhor, nos arrependemos nessa noite, confessamos os nossos pecados, reconhecemos que muitas vezes, ó Deus, pecamos mesmo por pensamentos, por palavras, por obras, mas sabemos que o Senhor tem um remédio para a nossa alma. E todas as promessas do Senhor, que nós às vezes impedimos ou frustramos a conquista, Senhor, por causa dos nossos pecados, hoje nós queremos receber da Tua parte a estratégia do Senhor. Entrega agora, meu Deus, a estratégia para cada um aqui ter a sua vitória, para cada um derrotar os seus inimigos, para cada um possuir a sua herança. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, gera agora no coração a estratégia, a direção, meu Deus, o discernimento, o que precisa ser feito, como fazer, como montar, ó Deus, a estratégia da vitória, como o Senhor ensinou a Josué e ao exército de Israel, e o Senhor deu a vitória a eles. Da mesma maneira, nos ensine, Senhor, nos dê as estratégias, e que o nome do Senhor seja glorificado, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém, irmão? Você vai receber a sua estratégia e você vai levar para casa a sua vitória. Amém? Quem está fazendo a campanha? Levante a mão. Aleluia. Quem quer começar hoje? Quem sabe você estava aí com umas coisinhas escondidas e o inimigo alcançando vantagem, levando você a ter derrota, e você estava aí desanimado, perguntando por quê, mas Deus hoje te deu a resposta e você diz: Senhor, eu vou santificar a minha vida, eu vou pisar a cabeça do diabo, eu hoje estou me arrependendo e eu quero começar uma campanha hoje, Senhor, porque agora a minha vitória vai vir, o Senhor vai me dar a estratégia. Quem quer começar hoje? Aleluia. Deus viu sua mão levantada. Eu quero que todos agora levantem as mãos, que estão fazendo a campanha. Pai, no nome de Jesus, as mãos dos teus filhos estão levantadas para o trono do Senhor, que tem o remédio para a nossa dor, que tem a vitória para a nossa batalha. O Senhor que muda a nossa vida, o Senhor que transforma as circunstâncias. A Ti, ó Deus, essas mãos estão levantadas, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao que chama a existência aquilo que não existe, aquilo que não tem a menor possibilidade de ser aos olhos humanos, mas o Senhor cria, porque o Senhor é Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que há do nada, apenas uma palavra de ordem e tudo foi criado. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor libere uma palavra de ordem e dê a vitória ao teu povo, dê a conquista para o teu povo, que ninguém aqui fique derrotado, envergonhado diante do inimigo, ou morto, Senhor, seja morto pelo adversário, mas que todos aqui, Senhor, tenham a vitória diante do inimigo e ele fuja por 7 caminhos, Senhor, e que cada um aqui possua a sua herança, receba a sua promessa, receba a sua vitória, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir esse Deus que te deu vitória pela cruz do Senhor. Aleluia!
Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado pela nossa vitória. Aleluia. Estende a sua mão. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, para que você receba a estratégia de Deus e possua a sua herança e receba a sua vitória, porque o Senhor Deus, Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Amém? Assim eu te abençoo, porque em Cristo Jesus toda a sorte de bênção já foi liberada para você, e elas estão nas regiões celestes. Traga para o mundo físico, porque essa é a vontade do Senhor. Deus te abençoe, graça e paz. Sábado tem rede de jovens e domingo um culto poderoso para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Ore por isso.